Doutor, para falar do sono em si, a importância do sono, o senhor falou da questão, né, do relaxamento. É, a pessoa precisa dormir quantas horas por dia? A gente fala em 8 horas, mas não organismo para organismo, obviamente, Uhum. né? Mas a pessoa precisaria dormir quanto tempo para ela poder ter um dia produtivo depois? Tendo tendo um sono normal, né, fazendo essa fase do sono não REM de forma adequada, 7 horas seria um sono Ok. bom. Agora, muitas vezes a pessoa que tem a apneia, ela dorme até mais, porque o que acontece é o seguinte: conforme a pessoa vai tendo esse distúrbio do sono noite após noite, ela vai tendo algo chamado de eh, privação do sono. Uhum. É uma privação do sono. É um problema chamado privação do sono. Ou seja, apesar dela dormir 8 ou 9 horas, efetivamente ela dormiu bem menos. Dormiu 1, 2 horas. Então ela acorda com sonolência, sonolência diurna, ela senta numa sala de espera, ela dorme, ela vai viajar, vai dirigir, tem sonolência. Qualquer parada, né, corre o risco dela dar um cochilo. Então é sinal que ela está tendo uma privação do sono. Tem uma privação do sono. E o que ocorre que muitas vezes é o seguinte: você não precisa ter se você tem essas 6 horas de sono, onde você faz todas essas fases, e o exame de polissonografia você consegue identificar isso, quanto que você teve daquela fase, aquela fase não REM, a fase profunda, e se é um sono patológico, né? Se ela tem um sono que é um sono saudável ou não, o exame de polissonografia nos dá. Isso é importante, porque isso vai nos remeter à longevidade, a vivermos, não diria nem mais, Uhum. mas vivermos melhor no futuro próximo, Sim. né? Porque a tendência, se a pessoa tem apneia hoje ou tem ronco, possivelmente ela vai ter uma piora com o passar do tempo. Porque vai ter mais flacidez da musculatura, né? Tende às vezes a aumentar um pouco mais de peso, a mulher com a menopausa também pode piorar. Então, a tendência é ir piorando isso, né? Se você se tem identificado que você tem apneia do sono, tem que buscar a terapia. Muitas vezes são cirúrgicas, mudança de hábitos de vida, que seria perda de peso, atividade física, evitar consumo de uma alimentação muito volumosa no jantar, bebida de álcool, pioram, né? Muito Uhum. comum relatarem isso, né? Quando janta ou toma bebida de álcool, tende a piorar. Uhum. Que a mulher chega e diz assim: ah, ele bebeu ontem de noite. Ele bebeu, pode contar que ele vai roncar um monte. Sim, isso é líquido e certo, né? Se a pessoa já tem esse distúrbio do sono, tem o ronco, se toma alguma bebida de álcool ou uma alimentação mais copiosa, né, mais volumosa, tende a piorar consideravelmente, né? Então, vez por outra, isso vai acontecer, é claro, né? Porque estamos numa vida em sociedade, que Uhum. temos jantares e festividades, isso acontece, né? Então, isso faz parte da vida também, né? Uhum. Esses momentos felizes, né? Mas tentar com moderação, né? Uhum. E se tiver um problema de base já, que são amígdala grande, volto a repetir, às vezes excesso de peso e outros aspectos que podem comprometer o sono, há que ir em busca de uma solução, se Uhum. possível, né? Alterações da arcada dentária também podem alterar, né? A mandíbula muito para trás. Existem cirurgias ortognáticas, são cirurgias ósseas, em que faz um avanço da mandíbula, Uhum. quase querendo fazer com que a gente voltasse ao que era antes, né? Uhum. Veja que interessante, né? No tempo das cavernas. Então a gente tinha mandíbula para frente. Algumas cirurgias fazem um avanço maxilomandibular, esse é o termo. É um avanço maxilomandibular, onde o cirurgião, no caso, o bucomaxilofacial, colocam para frente a maxila e a mandíbula. Para quê? Para abrir espaço na parede posterior, né? Em casos selecionados, né? Então vejam Uhum. só como essa questão da apneia, como ela é multifatorial. Doutor, dentro dessa questão, então, temos a amígdala, é, o problema da amígdala hoje. Uhum. A amígdala, ela é um gânglio que, se você tiver uma inflamação, ou um vírus ou algo, ela vai inflamar, é um sinal de que você está doente, né?
Seria isso? Eu não sei se é um leigo É pedindo. uma pergunta muito, muito, muito importante. Porque eu recebo ainda no consultório muitos pacientes que têm indicação de amígdala, Uhum. e aí eles dizem assim, mas doutor, a amígdala não é a defesa do corpo? Então o senhor está me propondo a fazer a remoção da amígdala, que é uma estrutura de defesa, né? Aí eu faço uma reflexão que é o seguinte, o sistema imunológico, ele está em todo o organismo, nos glândulos, no sistema linfático. A amígdala, que hoje chama-se tonsilas palatinas, a nova nômina, né? Mas ficou como amígdala, que fica uma coisa mais fácil de saber onde está e quem é, né? Então as amígdalas, se elas estiverem aumentadas de tamanho e comprometendo a respiração e a alimentação, ela já não tem mais função. Porque o sistema imunológico ele é muito mais amplo que a amígdala. Uhum. Agora, se a amígdala é um órgão que está pequeno, não incomoda, não acumula resíduo, não dá mau hálito, não infecciona, não mexemos com a amígdala, deixa ali, né? Apesar dela ir perdendo a função ao longo do tempo, né? Ela vai fibrosando e o sistema imunológico vai sendo transferido para todo o organismo, né? Então não há problema algum a remoção da amígdala quando ela está bem indicada, porque quando ela está hipertrofiada, daria para dizer que ela até já perdeu a função. Ela tem mais fibrose, né, e acúmulo de resíduo do que a função imunológica. Porque a amígdala ela tem alguns, como se fosse a lua, digamos assim, ela tem uns buracos nela? Na verdade, são as criptas amidalianas que elas vão se formando ao longo da vida em função das infecções. Então faz uma infecção, cicatriza, dá uma retração, faz um buraquinho, faz uma cripta. O problema é que nessas criptas acumulam os alimentos. E esses alimentos acabam criando os cásios que dão mau hálito e ficam reinfectando. E uma vez que você retira a amígdala, você tira esse foco. Então, a infecção não vai para outro lugar. Muitas vezes, assim, mas doutor, se tirar a amígdala, a infecção não vai para outro lugar? Não vai. Porque ali era um foco de infecção. Né? Então, eu costumo dizer assim, para levar para reflexão, né? Se as amígdalas têm a função de defesa do corpo, por que no passado remoto a média de vida nossa era menor? Se vivia menos. Qual que era a média de vida? 50 no passado, né? Quando chegava a 50 anos já era idoso, né? Então, onde é que estava a amígdala que não fez com que a gente vivesse o que a gente vive hoje, 100 anos, muitas vezes? O que fez com que a gente melhorasse e aumentasse a expectativa de vida? Saneamento básico, vacinação, higiene, antibiótico terapia. Então, a ciência está aí para colaborar com a nossa longevidade. A amígdala, quando estava só, ela não foi capaz de nos levar a essa longevidade. Claro, não vamos sacrificar uma amígdala se ela não tem... Sacrificar no sentido cirúrgico, né? Não tem indicação. Não tem indicação. Agora, se ela está ali comprometendo a respiração, muita infecção, aumento dando apneia, que as crianças têm muitas vezes apneia, não é só adultos, as crianças têm apneia noturna também, quando tem amígdala e adenoide aumentada, é muito comum isso. Então, não se tem receio nenhum da remoção delas. Inclusive, benefício, melhora o sistema imunológico das crianças. Porque elas passam a se alimentar melhor, não fazem tanta infecção, usam menos antibiótico e tendem a ter uma imunidade melhor. Então foi se desmistificando, são os paradigmas da medicina, né? Isso foi se desmistificando ao longo do tempo e já está sendo um consenso, né, nos casos indicados, que a cirurgia da amígdala não tem contraindicação. Né? Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.